Bom dia, meninas. Bom dia, bom dia. Tudo bem, lindonas? Bora rezar. Eu não consegui entrar aqui bem certinho às 7. Deu um probleminha aqui, mas agora já estamos aqui. Bora rezar então, gurias. Todas aí com caderno, Bíblia, papel, caneta. Vamos rezar então, meninas, clamar a Deus, né, o que o Senhor tem pra nós nesse dia, nessa live de hoje. Como é que vocês estão? Estão bem? As coisas estão fáceis por aí ou estão difíceis? Estão nas batalhas ou a coisa aliviou? Como é que vocês estão? Me falem aí. Tá mais simples ultimamente ou ficou mais complicado? Semana passada, várias me mandaram aqui e me disseram que tava bem pesado, né? De fazer a campanha, de rezar. Como é que tá agora pra vocês? Batalha forte. A Yanara falou, batalha forte, né? Tem sido, né? Batalhas mais com fé. Isso aí, Fê. Isso aí. Mais complicado, tá tensa ainda na batalha, disse a Letícia. É isso aí, né? A gente tá na campanha de oração, lutando, a Adri disse, né? Efeito retardatário por aqui. Pois é, né, gurias? A gente vai... às vezes vai intensificando mais, né? Às vezes fica mais fácil, mais simples, né? Mas tem momentos, assim, que intensifica um pouco. A gente tem dias mais difíceis, né? Quando a gente tá falando sobre... Na outra semana, né? Ali eu trouxe um pouquinho sobre cura interior, sobre lembrar de traumas, né? Todas as vezes que a gente vai entrando nessas áreas um pouquinho, que a gente vai aprofundando um pouquinho mais, né? A gente tende a encontrar aí algumas barreiras maiores, né? Porque a gente vai chegando em lugares de verdadeira graça e libertação. Parece que apanha a noite toda, batalha nos sonhos. Beleza. Ainda não tinha me falado sobre isso nessa campanha. É bem comum, né? Bem comum que a gente tem bastante sonhos ou ruins ou pesadelos ou sonhos de tentação, assim, na área da sexualidade. Isso é bem comum de acontecer, né? Nas outras batalhas, várias pessoas me relatavam, Jéssica, eu tô tendo sonhos horríveis, eu tô tendo pesadelos. Dessa vez ainda ninguém tinha falado. Mas é bem comum. Às vezes medo, né? Assim, ficar com sonhos também. Às vezes a gente fica com medo, tem uma sensação assim de temor, de pânico, de estar sendo observada, de que tu não tá sozinha dentro de casa. Algumas ficam mais assustadas com isso, né? E às vezes tem pessoas que não sentem nada disso, né, gente? Não tem nem essa... Tem pessoas que têm essa sensação de dor no corpo, né? Ficam cansadas. Revelação em sonho também, a Lika falou. Às vezes a gente fica mais cansada, a gente fica mais indisposta fisicamente. Tem pessoas que passam bem, né? Se não tem a live de manhã, não tem nem sono. Quando vão rezar, né? Quando coloca a live ou quando vão rezar um terço, rosário, qualquer horário, começa um sono insuportável, né? Então, às vezes é também, né? Assim, quando a gente fala de batalha espiritual, né? As coisas, primeiro a gente olha sempre pro natural, né? O que pode ser uma possibilidade da natureza, aquilo que é normal, né? E daí em diante, mas também, principalmente quando a gente tá em luta, entrando em lugares de revelação, que Deus está trazendo coisas para fora, mexendo na nossa história, né? Essa semana a gente falando um pouco mais sobre libertação, não que desde o início da campanha não tenha sido isso, né? Mas a gente vai intensificando na revelação, e aí a gente aprende como rezar, a gente vai conhecendo a verdade traz libertação para nossa vida. Aí às vezes intensifica um pouco mais ainda, porque algumas ainda não entenderam, né? Às vezes tem mulheres aqui que desde o primeiro dia já veio aquela enxurrada de revelação, já tá entendendo como é que tem que ser a postura, já tá entendendo como é que tem que ser a oração. Algumas vão entendendo só lá pro fim, né? Então, Deus vai falando com a gente, as batalhas vão acontecendo e o nosso negócio aqui é resistir, né, gurias? Vamos rezar então? Vamos clamar a Deus, a graça dele sobre a nossa vida.
a revelação. Algumas me mandaram alguns directs, assim, até alguns WhatsApp ali, eu não consegui responder, gurias. Tá bem intenso aqui, também na minha rotina eu não consegui responder. Eu tento trazer algumas respostas aqui na live, né? O que é mais importante, eu acho que é bem importante falar assim pra vocês, é que às vezes vem assim enxurrada de coisas, né? Jéssica, eu lembrei que a minha sogra fez tal coisa. Jéssica, eu lembrei do passado do meu marido, na minha história familiar. Eu tive um sonho que eu acho que é Deus falando comigo. Eu anoto essas coisas, agora eu não sei. E quebra a cabeça, gurias, sabe? A gente vai devagarzinho, a gente vai juntando um pedacinho aqui, outro pedacinho ali, a gente vai sentindo que Deus vai falando com a gente não precisa ter ansiedade de querer saber tudo, né? A gente vai aos poucos rezando, apresentando aquilo pro Senhor, pedindo, Senhor, me dá discernimento, me dá visão espiritual, me dá entendimento, mas a gente não precisa... Jéssica, eu não entendi nada até agora, eu acho que eu não tive revelação nenhuma. Calma, vai devagar aí que devagarzinho as coisas vão vindo, a gente não precisa ter ansiedade, né? A gente precisa ter confiança em Deus e ir anotando cada coisa e rezando em cima daquilo ali, aquilo que eu não tive entendimento, eu vou pedindo, vem Espírito Santo, vou procurando boas formações. Gurias, tem tanta coisa boa, sabe? Tem tanta gente boa, tem tanta irmã boa, tem tanto padre bom, sabe? Pra gente assistir no YouTube, pra gente ir atrás de mais formação. Aqui com vocês o meu tempo é muito curto, né? Se eu fizesse assim, um intensivo de formação sobre batalha espiritual, formação sobre libertação, formação sobre cura interior, aí de repente eu consegui entregar um pouco mais, mas já tem tudo isso à nossa disposição, né? Então às vezes uma coisinha a mais a gente vai procurando, uma irmã que prega sobre isso, um padre que prega sobre isso, né? Tem dúvida se aquilo ali é meio confiável, me dá uma perguntadinha aqui, isso eu consigo responder com rapidez, né? Aí eu respondo pra vocês, a gente vai assistindo, vai aprendendo, vai deixando cada vez mais Deus falar com a gente. Vamos rezar então, né? Que a gente já tá aqui, já quase 10 minutos de live, eu tô só na conversa. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus, bendito, louvado seja o teu nome para sempre, nosso Deus Todo-Poderoso. Muito obrigada pelo dom da nossa vida, obrigada porque nós estamos vivas, Senhor. Obrigada por esse dom precioso que é a nossa vida, Senhor. A nossa vida é tão valiosa, Senhor. Obrigada, muito obrigada pelo dom da nossa vida, pela vida do nosso esposo, Senhor, dos nossos filhos, da nossa família. Bendito e louvado seja o teu nome, Senhor. Obrigada, Jesus, por todas as graças, por toda a bênção, por toda a proteção, por toda a cura, por toda a libertação, tudo que tu já tem feito na nossa história. Obrigada, Jesus. Nós te louvamos e te bendizemos, Senhor, porque tu tens planos, sonhos, projetos, desígnios de graça, de salvação para nós. Muito obrigada, Senhor. Bendito e louvado seja o teu nome para sempre. Nos pedimos nessa manhã, nos cobre com teu sangue precioso, Senhor. Cobre, Jesus, com teu sangue o nosso corpo, do nosso marido, dos nossos filhos, a nossa mente, nosso coração, Senhor, os nossos relacionamentos. Esconde a nossa família dentro do teu coração misericordioso. Nós queremos esconder a nossa família no teu coração, os enfermos de nossa família, aquelas pessoas que nós estamos mais preocupadas, Senhor, nós colocamos agora dentro do teu coração. As nossas necessidades nós escondemos dentro do teu coração misericordioso. O nosso casamento, Senhor, o nosso relacionamento conjugal, Senhor, nós escondemos dentro do teu coração, Senhor. Os relacionamentos entre nós e nossos filhos, entre nosso marido e nossos filhos, entre os nossos próprios filhos, Senhor, nós escondemos agora dentro do teu coração e clamamos, Senhor, nos envolve com a tua misericórdia, nos protege com teu preciosíssimo sangue. Vem em auxílio das necessidades da nossa família nesse dia, Senhor. Nós queremos mergulhar, Senhor, o nosso casamento no teu coração misericordioso, Senhor. Na água e no sangue que jorraram do teu coração, nós mergulhamos o nosso casamento, Senhor. Nós clamamos a tua misericórdia sobre a nossa história, Senhor. Desde o início da nossa história, Senhor, o primeiro contato que nós tivemos com o nosso marido, Senhor, até o dia de hoje. Tudo aquilo, Senhor, que nós fizemos de errado, tudo aquilo que nós erramos, Senhor, tudo aquilo que nós brigamos, Senhor, toda a maldição que foi atraída sobre a nossa vida, Senhor, todas as realidades espirituais,
todas as realidades afetivas, Senhor, os nossos problemas, Senhor, nós mergulhamos na Tua misericórdia, os nossos erros, Senhor, as nossas cabeçadas, Senhor, as nossas teimosias, as nossas resistências à Tua voz, as nossas resistências um ao outro, Senhor, nós mergulhamos agora na Tua infinita misericórdia e clamamos, Senhor, que Tu traga a cura, a salvação, a restauração do nosso matrimônio. Todos os laços de amor, de diálogo, de confiança que foram rompidos, Senhor. Todas as dificuldades, Senhor, que nós temos enfrentado em nos entender, Senhor, nas palavras, Jesus. Toda resistência nos ares entre o casal, Senhor, nós clamamos agora que a Tua misericórdia venha, Senhor, nos salvar de tudo isso, Senhor. Pelo poder e autoridade do Teu nome, Senhor, nós clamamos, destrói tudo aquilo que tem se levantado entre nós dentro do nosso casamento, Senhor, entre marido e mulher. Todas as resistências, Senhor, toda a falta de entendimento, Senhor, toda a acusação, Senhor, toda a ira, a raiva, as mágoas, os ressentimentos, Senhor, nós clamamos agora, Senhor, que a Tua misericórdia ela nos lave, Senhor, e Tu venha destruir todo este mal, Senhor, que Tu venha nos dar a nós, mulheres, que oramos pelos nossos maridos, a capacidade do perdão, Senhor. Nos enche agora com Teu Espírito, Senhor, que saibamos perdoar, Senhor. Que haja no nosso coração hoje o desejo de perdoar, Senhor, de esquecer, Senhor. Arranca do nosso peito todo esse desejo de vingança, Senhor, de estar certo, de ter a última palavra, de ter razão. Essa nossa necessidade de sempre trazer à tona os erros do passado, Senhor. Nós clamamos agora que o Teu Espírito Santo nos ensine e nos ajude a perdoar, Senhor. Coloca também no coração do nosso marido, Senhor, essa graça, a graça do perdão, Senhor. A graça do recomeço, dá para o nosso casamento, Senhor. A graça do recomeço, Senhor. Que todas as pessoas que ainda estão entre nós, Senhor, que Tu afaste agora pelo poder e autoridade do Teu nome, Senhor. Pelo Teu sangue precioso, afasta todas as pessoas mal intencionadas, Senhor, que têm se aproximado de nós, de nossos maridos, do nosso casamento para nos fazer mal, Senhor. Afasta amigas, amigos, amantes, Senhor, pessoas do passado que querem voltar, Senhor, para destruir nosso casamento. Nós clamamos que agora, Senhor, pela Tua misericórdia, Senhor, Tu abençoe todas essas pessoas, mas as coloque longe do nosso casamento, Senhor. Nós pedimos, Senhor, que Tu fortaleça a nossa unidade, Senhor, a nossa amizade, a nossa cumplicidade, Senhor, a nossa intimidade, Senhor. Tudo aquilo que está enfraquecido no nosso casamento, Jesus, nós clamamos agora, fortalece. Toda a maldição que possa ter entrado, nós clamamos, destrói, desterra, Senhor, pelo poder e autoridade do Teu nome e do Teu sangue. Tudo, Senhor, que é voto íntimo que foi feito, que tenha atrapalhado, Senhor, traz a revelação, Senhor, e traz a graça, Senhor, para anular definitivamente todo voto íntimo que atrapalha o nosso casamento, Senhor, que atrapalha gestações, Senhor, o nascimento de filhos. Nós clamamos, Senhor Jesus, também que toda maldição ou praga proferida pela boca de pai, de mãe, de avós, de pessoas de autoridade, Senhor, contra os nossos casamentos, nós clamamos agora, Senhor. Cancela essas palavras pelo poder e autoridade do Teu nome, Senhor. Nós liberamos o perdão, Senhor, a todos que amaldiçoaram o nosso casamento, que amaldiçoaram a nossa casa, a nossa vida financeira. Nós perdoamos agora, Jesus, em Teu nome essas pessoas. E Te pedimos, abençoa essas pessoas, Senhor. Nós clamamos, Senhor Jesus, nessa hora, toda a Tua bênção sobre a nossa vida, Senhor. Todas as áreas da nossa vida, Senhor. Vai desterrando do coração dos nossos maridos toda a frieza, Senhor. Nós clamamos o poder da Tua palavra, Senhor, que é promessa dessa campanha, Senhor. Que Tu vai tirar do nosso peito o coração de pedra e vai nos dar um coração de carne, Senhor, que Tu vai colocar no nosso peito o Teu Espírito. Nós clamamos o poder da Tua palavra. Arranca do nosso peito, do peito do nosso marido, todo o coração de pedra, Senhor.
todo o endurecimento um contra o outro, Senhor, pelos nossos erros, Senhor, das mágoas, Senhor, as traições, as ofensas. Nós clamamos, Senhor, vem desterrar, Senhor, vem retirar, Jesus, toda essa tentação de ofensa, Senhor, essas palavras duras, Senhor, nós clamamos, Jesus, traz a graça do Teu Espírito, a revelação, Senhor, que saia do nosso casamento toda palavra de ofensa, Senhor, toda tentação, todo vício, Senhor, toda necessidade de ofender. Nós clamamos essa transformação por meio do Teu Espírito, Senhor, que tudo aquilo que é pedra, Senhor, se transforme em carne, Jesus, tudo aquilo que é dureza, Senhor, no nosso relacionamento, se transforme agora em amor, Senhor, em um relacionamento restaurado pelo Teu Espírito. Faz correr, Senhor, agora no nosso casamento, Senhor, no nosso relacionamento, sobre nós e nossos maridos, as águas vivas do Teu Espírito, as águas purificadoras do Teu Espírito. Nós te pedimos, Senhor, lava a nossa história com essas águas, cura o nosso coração, Senhor, traz a graça do perdão, Senhor, traz a graça da restauração, Senhor. Nós clamamos, Jesus, pelo poder do Teu nome, Senhor, que o Teu Espírito Santo restaure aquilo que está quebrado, Senhor, de confiança, de amor, de admiração, Senhor, de intimidade, de cumplicidade, Senhor. Nós te pedimos, Senhor, a graça de ser como nunca foi. Muitas pessoas, Senhor, muitas de nós temos saudade do namoro, Senhor. Eu quero te pedir, Jesus, que agora venha o vinho melhor, Senhor. Melhor do que no namoro, Senhor. Melhor do que a primeira paixão, Senhor. A Tua palavra, Senhor, nos diz que quando Tu entra num casamento, Senhor, quando Tu entra num casamento, Senhor, por mais que tudo já tenha acabado, Senhor, Tu traz o vinho melhor, Senhor. O vinho melhor Tu guardou para agora, Senhor. Entra agora no nosso casamento, Senhor. Nós te convidamos. Minha irmã, fala assim para Jesus: Jesus, eu te convido a entrar no meu casamento, a entrar na minha história, Jesus. Transforma, Senhor, toda a falta em alegria. Tudo aquilo que tem nos faltado de amor, de cumplicidade, de parceria, de confiança, de admiração. As coisas que se quebraram, que a gente nem tinha se dado conta. Deus está trazendo agora a revelação para as mulheres, para algumas mulheres que nem se davam conta de coisas que tinham perdido ao longo da história. O Senhor vai nos dar agora mais, Senhor. Restaura o nosso marido, Senhor. Torna o nosso marido esse homem admirável, Senhor, e nos faz enxergar aquilo que é admirável no nosso marido. Da mesma forma, Senhor, que o Teu Espírito Santo nos torne mulheres admiráveis e que os nossos maridos enxerguem na gente, Senhor, aquilo que é admirável. Nós pedimos essa graça pelo poder do Teu Espírito, Senhor. Restaura os nossos matrimônios, Senhor. Retira toda essa preguiça, Senhor, em se mover em direção ao outro. Toda essa dificuldade, Senhor, de tomar o primeiro passo, de tomar a primeira atitude em relação ao outro, em direção ao outro. Quebra todas essas resistências, Senhor, pelo poder do Teu nome, Senhor, toda a resistência que é em nós, o nosso medo de decepção, o nosso medo, Senhor, de sermos rejeitadas pelos nossos maridos, Senhor. Arranca isso do nosso peito, Senhor. Nos dá coragem de ser uma mulher nova, uma esposa nova, que toma as iniciativas do amor, do perdão, Senhor, da intimidade. Nos restaura, Senhor, restaura a sexualidade no nosso casamento, Senhor, a intimidade sexual, Senhor, restaura a nossa história sexual, Senhor, tudo aquilo que foi pecado no nosso casamento, tudo aquilo que foi machucado, Senhor, tudo aquilo, Jesus, que nos causa dor na nossa sexualidade. Eu clamo, Senhor, essa graça agora sobre nós mulheres, sobre os nossos maridos, os nossos casamentos. Restaura, Senhor, toda falta em vinho novo, toda dureza, Senhor, de coração de pedra, Senhor, em coração de carne, em vida nova, Senhor, em amor, em paixão, em graça, Senhor, em santidade. Restaura a nossa vida, Senhor, que não haja área do nosso casamento, Senhor, que fique sem o toque do Teu Espírito Santo hoje, que fique sem o toque da Tua mão, Senhor, aqueles casais separados fisicamente, Senhor, aqueles que já colocaram um ponto final, Senhor, mas que ainda há um esposo orando, Senhor. Eu clamo agora, Jesus, traz de volta esses homens para casa, Senhor. Nós queremos Te pedir, Senhor, minha irmã, se você tem seu marido em casa
Eu quero te dizer, tem mulheres aqui que o seu marido foi embora, eu quero te pedir agora que você reze comigo. Por essas irmãs, por esses casamentos que já estão separados. Nós todas agora vamos rezar por essas irmãs. Em unidade, nós vamos pedir isso. Nós pedimos, clamamos a Virgem Maria e São José. Nós clamamos, Senhor Jesus, traz de volta esses maridos para casa, restaura os casamentos que foram rompidos. Nós queremos nos colocar agora como Arão e Ur, sustentando essas mulheres que, como Moisés, clamam pelo retorno dos seus maridos para os lares. Nós queremos sustentar, Senhor, agora o combate por essas mulheres e nós queremos clamar com elas, Senhor. Restaura estes matrimônios, traz de volta esses maridos para casa, Senhor. Restaura essa história familiar, Senhor. Não deixa que o divórcio tenha a última palavra, Senhor. Não deixa, Jesus, que ninguém tem a última palavra. Tua palavra nos diz, Senhor, que aquilo que tu uniu, o homem não pode separar. Senhor, nós clamamos agora por essas mulheres, por estes casamentos, Senhor, em unidade. Nós sustentamos essas irmãs, Senhor, que os maridos já foram embora, ou que estão ameaçando ir embora, e nós clamamos, Senhor, restaura estes matrimônios. Traz esses maridos de volta para casa, Senhor. Nos dá a graça, Senhor, de ver essas irmãs testemunharem, Senhor, a reestruturação total de suas famílias e seus casamentos. Nós clamamos, Senhor, por este milagre, pela intercessão de São José e da Virgem Maria. Amém. Amém, minhas irmãs. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Deus seja louvado por essa oração, por tudo que Ele fez nessa oração. O Senhor foi me mostrando durante a oração isso que eu ia rezando, né? Isso que eu ia pedindo. Essas graças, esses lugares onde Ele foi entrando, esses lugares onde Ele foi agindo em nosso favor. O Senhor me mostrava, assim, que Ele quer nos dar essa graça. A luz está fora. O sol não estava aqui, mas agora o sol veio. O Senhor quer nos dar a graça do perdão. Ainda muitas de nós, né, com um coração endurecido, que necessitam perdoar. E pra gente, perdão nunca é uma coisa fácil, né? Mas é necessário. O Senhor me mostrava, assim, que tinha mulheres que tinham coisas entre os maridos, assim, barreiras, né? Que a graça ali não fluía. E não estava fluindo porque faltava o quê? Faltava perdoar. O Senhor nos traz essa graça hoje. Perdão é decisão e graça, né? A gente precisa tomar esse passo, a gente precisa desejar perdoar o nosso marido, né? E a gente não vai fazer isso por nós mesmos, é a graça do Senhor que vem em nosso auxílio, mas é preciso tirar esse monte de tralha. O Senhor me mostrava também que muitas mulheres nem se davam conta. Eu tava rezando aqui na campanha, tem um casamento bacana, tava rezando aqui na campanha pelo marido, né? Ou pela saúde, ou pelas finanças, por outras coisas na vida do marido. Nem estava achando que tinha problema conjugal, mas na oração de hoje você foi percebendo coisas, né, que te chateavam e que você deixou de admirar, deixou de amar como amava o seu marido no começo, assim. E o Senhor ia tocando nessas áreas, assim, tirando para fora essas pequenas mágoas, essas pequenas decepções. Das grandes às pequenas, o Senhor nos tocou hoje. O Senhor também me mostrava homens deitados no sofá. Homens estirados em sofás, assim, deitados no sofá sem atitude. Isso causando, assim, muito incômodo do coração de esposas, né? E eu vi o Senhor dizendo assim para nós, né? Toma o primeiro passo, né? Vai tu até o teu marido. E por isso que eu rezava, para que a gente tivesse a iniciativa, né? Que a gente não tivesse medo de ser rejeitada, mas que a gente se colocasse numa posição de amor, né? E de dar o primeiro passo em direção ao nosso marido. Não mais de julgamento, não mais de cobrança, mas de amor, de perdão, de carinho, de afeto, né? O Senhor nos movendo para isso. Também o Senhor colocava no meu coração frieza, assim, tanta dureza, tanta frieza, de um afastamento tão imenso, né? Que a gente não conseguia nem dar, nem entender muito, assim. Você faz as orações e você pensa que é muito impossível, assim. E para o Senhor não é impossível. O Senhor, Ele quer restaurar o nosso casamento. O desejo de Deus e a graça de Deus para o nosso é de verdade, gente. Não é uma historinha, né? Não é uma... Isso aqui, essas manhãs não são manhãs motivacionais, né? Mas são manhãs, são lives, é uma batalha, é uma campanha para transformação do nosso casamento. O que é transformar, né? O que é Deus fazer essa transformação, né?
de fazer a água, primeiro uma falta, né, que já não tinha mais vinho. Deus pega o que tem à disposição, né, o que tem à disposição no teu casamento, né. Jéssica, não tem cheiro, não tem sabor, não tem nada. O que sobra aqui pra gente é essa vida sem graça, né? De repente teu casamento é isso, né? De repente o que tem ainda é falta de amor, falta de entendimento, falta de perdão, né? Falta. Lá nas bodas em Caná faltava o vinho, né? E o que tinha à disposição era água, né? Sem sabor, né? Sem cheiro, isso tinha, né? Faltava o vinho. O Senhor, ele vai lá e ele faz essa transformação, né? A graça de Deus, né? Existe ali no coração daqueles, a disposição dos braços do servente de fazer o que Jesus manda, né? Sempre vai ter o elemento humano aí, né? O elemento humano foi lá encher aquelas talhas que faltavam de água, era o que tinha, né? Enche aí, né? A gente traz para a oração que a gente tem. O Senhor faz essa transformação. E a palavra diz, né, que o vinho melhor, né, ficou pro final. E essa era a inspiração também que o Senhor me trazia, né, que muitas de nós temos saudade de um começo. O que Deus tem não é o que era no começo, Deus tem melhor. Deus sempre tem pra gente algo melhor, algo que a gente ainda não provou, um sabor que a gente ainda não conhece. No nosso casamento não é diferente. Tem sabor que a gente não conhece, tem cheiro que a gente não conhece, tem alegria que a gente não conhece dentro desse casamento que nós temos, né? Que foi o sim que a gente deu para Deus, que a gente deu para o nosso marido. É dentro desse casamento que a gente tá, que a gente convida Jesus e que o Senhor faz essa graça dessa transformação. Também o Senhor pega o nosso coração de pedra e arranca do nosso peito e nos dá um coração de carne capaz de amar, capaz de perdoar, de tomar a iniciativa, né? Eu falei aqui uns dias atrás das mulheres que dormem em camas e em quartos separados dos seus maridos. Tome a iniciativa, né? Elimine esse espaço, essa distância entre você e seu marido. Tome essa iniciativa de ir para perto, né? Não tenha medo de rejeição. Se o coração do teu marido ainda é um coração de pedra, logo, logo ele vai se tornar um coração de carne, né? Pelo teu amor, pela tua paciência, pela tua oração e pela tua iniciativa. Ame primeiro. Se você tem que escrever alguma coisa aí no seu caderno de oração hoje, eu tenho que amar primeiro, eu tenho que perdoar primeiro, sou eu que tomo a iniciativa, né? Eu não vou esperar o meu marido melhorar para eu ser melhor, eu vou ser melhor antes dele. Eu vou amar antes que ele ame, eu vou perdoar antes que ele perdoe, eu vou confiar antes, porque, gente, as nossas ações todas estão se baseando em obedecer a Deus. Não é que, agora, Jéssica, você é capacho desse homem. Não, minha querida, não. Você vai fazer a vontade de Deus. E fazer a vontade de Deus sempre vale a pena. A santidade, ela é recompensada. Tudo aquilo que nós fazemos por amor a Deus, e talvez hoje fazer tudo isso não seja só por amor ao seu marido. Talvez o seu coração ainda não tenha sido restaurado o suficiente para você fazer por amor ao seu marido, para você ser fiel ao seu marido, fiel nos pensamentos, na imaginação que a gente tem falado, fiel naquilo que você olha, fiel naquilo que você fala. Talvez não seja por amor ao seu marido, talvez você olhe e você diga, ele não merece. Mas nós fazemos por amor e fidelidade a Deus, porque nós queremos agradar o coração de Deus. Para nós isso é importante. Lembra quando eu falei para vocês, né, que a nossa oração ou a fé, ela não é uma tentativa, né? Ela é o nosso único caminho. Deus, ele é o nosso único caminho. Ele é o caminho. Ele é a verdade. Ele é a vida. Não tem para nós outra alternativa. Quando eu enxergo que não tem outra alternativa, eu também compreendo que, em primeiro lugar, eu preciso agradar o coração de Deus. Então eu olho para a palavra e vejo qual é a postura de uma mulher que agrada o coração de Deus. Cara, é isso que eu vou perseguir. E a palavra deixa claro, tem deixado claro para nós, gurias, desde o primeiro dia dessa campanha, como deve ser a nossa postura, como deve ser o nosso comportamento, como é que uma mulher agrada o coração de Deus. E aí haverá recompensa? É claro que sim, aqui na vida eterna. Sempre há recompensa para a fidelidade, para a santidade. Amém, minhas lindas? E Deus nos fez promessas, né?
Vamos tentar avançar um pouquinho em Tobias, porque hoje eu já rezei bastantinho, já falei bastantinho. Vamos ver o que a gente consegue falar em Tobias hoje. Ontem eu parei lá em Tobias 3, 17, né? A gente tem aí a gente continua ali a oração de Sara, né? Ontem eu falei um pouquinho sobre a oração de Sara, sobre a realidade que Sara vivia. E assim, gurias, muita coisa ontem veio pra fora na vida de muitas mulheres, né? Então assim, muitas lembranças de palavras, de sentimentos, identificação com essa prisão espiritual, né? Essa realidade de ter os teus relacionamentos destruídos, né? De ter essa presença maligna ali roubando, né? Pegando coisas da tua vida, das tuas emoções, dos teus relacionamentos. Nós vamos entregando isso para o Senhor. Muito mais o Senhor trará. Talvez para algumas mulheres o Senhor vai trazer inclusive a raiz disso. Qual foi a porta que foi aberta na tua vida? Se foi você que abriu, né? Se foram teus familiares, onde foi isso? Se foi esse conjunto das coisas. Geralmente é assim, né? A gente vai consentindo com o pecado e o inimigo vai entrando na nossa vida e vai se instalando ali, né? Mas aqui a gente vê em Sara uma situação muito diferente, né? Sara era uma mulher justa e mesmo assim sobre a vida dela, na família dela, porque a gente vê o pai falando isso, esse inimigo que os perseguia, né? Mesmo diante dessa vida, existe ali um inimigo. Nós lutamos contra o inimigo. Ele não sossega, ele sempre quer o nosso mal. Sara tem aqui um inimigo que quer perder seus relacionamentos, que matava os seus maridos. Então ela ora ao Senhor. Ontem a gente falou sobre a pureza da imaginação, a pureza sexual. O livro de Tobias, ele é marcado com isso, com essa marca da castidade, o poder da castidade contra o espírito maligno que vem contra os casamentos, né? Contra Asmodeu e os seus comandados aí. A gente sabe que Asmodeu, que todo nome de demônio bíblico, quando a gente tem uma identificação bíblica de um demônio, são pouquíssimos que o nome está na Bíblia. Asmodeu é um deles. A gente sabe que é um espírito maligno com uma certa autoridade maior, né? É um general lá no inferno, né? E ele tem como uma das suas funções mesmo, né? É atacar os casamentos. A gente vê aqui essa realidade na vida de Sara. A gente viu também que Tobi ficou cego, a cegueira veio contra ele e os dois fazem uma oração que combina muito em alguns pontos. Tanto a oração de Sara quanto de Tobi é uma oração de quem não aguenta mais, ela transborda de dor, né? Dizendo, Senhor, se não dá pra mudar isso, então me leva. Os dois falam isso, né? Eles não suportam mais viver naquela situação que eles estão vivendo. Eles rasgam o coração diante de Deus. Mas também os dois exaltam a justiça divina. Eles não ficam contra Deus. Eles não se colocam, ai, olha aqui o que tu tá deixando acontecer na minha vida. Não, de nenhum momento, em nenhuma das orações. Eles exaltam a justiça divina, o poder de Deus, mas rasgam seu coração na presença de Deus, né? Sara, no versículo 21 no capítulo 3, diz assim, vou pegar o 20, tá? Não está nas mãos do homem penetrar os vossos desígnios. O que ela tá falando aqui? Eu não te questiono, Senhor. Eu não questiono os teus desígnios. Se tu tá permitindo que isso aconteça aqui na minha vida, se tu tá permitindo que isso aconteça no meu casamento, nos meus 7 casamentos, eu não te questiono. Tu é maior. Eu não te questiono. Mas todo aquele que vos honra, ó, a santidade, tenha certeza de que sua vida, se for provada, será coroada. Que depois da tribulação haverá a libertação. E que se houver castigo, haverá também acesso à vossa misericórdia. 22. Porque vós não vos comprazeis em nossa perda. Olha só, Sara conhece a Deus. Ela sabe que Deus é um pai amoroso. Olha como ela conhece quem é Deus. Olha como ela conhece. Lembra aquilo que eu falei pra vocês? Que a gente só confia em quem a gente conhece? Por que Sara tá confiando tanto em Deus? Porque ela conhece a Deus. Vós não vos comprazeis em nossa perda. Após a tempestade, mandais a bonança. Depois das lágrimas e dos gemidos, derramais a alegria. Olha a esperança que surge.
Ó Deus de Israel, que o vosso nome seja eternamente bendito. Gurias, às vezes a gente tá na oração e a gente entra como Sara, derrotada, humilhada, acabada, pedindo pra morrer. Sara começa a oração assim, né? Ela passa 3 dias ali jejuando, rezando, ela tá na derrota. Só que quando a gente vai fazendo a oração, a gente vai rezando, o nosso coração, Deus vai movendo e o Espírito Santo vai devolvendo a esperança. A gente sai da oração, às vezes, cheia de alegria e esperança. De uma tomada de uma certeza que Deus pode mudar, de que Deus vai mudar. Nada mudou. Nada mudou. As circunstâncias são as mesmas. Mas a oração mudou o nosso coração e a nossa disposição. A gente vê que Sara entra na oração de um jeito e Sara sai da oração de outro. O começo da oração de Sara é de uma maneira, o final é outro. Ela começa falando: rogo-vos, Senhor, que me livreis dos laços deste opróbrio, ou então que me tireis de sobre a terra. Ela tá nessa dor imensa. Ela vai rezando, falando com Deus, e aí ela começa a louvar a Deus. Ela começa a exaltar a Deus. Ela começa a falar: mas Deus faz isso, Senhor, mas tu faz isso, Senhor, mas tu faz isso. Ela vai trazendo à memória dela no louvor o que Deus é capaz de fazer. E ela sai da oração dizendo o quê? Ó Deus de Israel, que vosso nome seja eternamente bendito. Senhor, eu acredito que tu, depois das lágrimas e dos gemidos, tu derrama a alegria. Ó Deus de Israel, que vosso nome seja eternamente bendito. Gurias, quando a gente tá assim, derrotada, acabada, humilhada, sem esperança, pedindo pra morrer, o nosso lugar é a oração. A gente vai sair da oração diferente de como a gente entrou. O jejum e a oração, eles acompanham, eles são a guerra contra o mal. Jéssica, eu tenho percebido na minha vida todos esses sinais de presença do mal que tu tem falado aqui. Eu tenho sentido tudo isso, a minha vida tem sido uma batalha. Então, jejum e oração. E o louvor é um tipo de oração que enche o nosso coração de esperança e muda a nossa perspectiva. Muitas vezes, ele não muda a circunstância. Nesse momento aqui, a circunstância estava igual. Mas a perspectiva de Sara mudou. O coração dela já estava diferente. Ela sai dessa oração muito melhor do que ela entrou. A visão dela se ampliou. Peraí, há uma esperança. O Espírito Santo no louvor, ele enche o nosso coração de uma visão renovada. Deus pode fazer diferente. Depois da tempestade, vem a bonança. Olha a certeza que Deus deu para o coração de Sara. E olha o que acontece no versículo 24. Essas duas orações, de Tobi e de Sara, foram ouvidas ao mesmo tempo diante da glória do Deus Altíssimo. E um santo anjo do Senhor, Rafael, foi enviado para curar Tobi e Sara, cujas preces tinham sido simultaneamente dirigidas ao Senhor. Olha o tipo de prece que chega até a presença de Deus. Se a gente quer que a nossa oração ela chegue na presença de Deus, a nossa oração tem que ser recheada dessas características da oração de Tobi e da oração de Sara. Uma oração que não questiona os desígnios de Deus, mas que conhece a Deus. Uma oração que exalta o Senhor, uma oração de louvor, uma oração de quem confia em Deus. Essa oração chega na presença de Deus. E quando chega na presença de Deus, Deus faz o quê? Manda Rafael, santo anjo dele, arcanjo Rafael, para vir curar Tobi, para vir libertar Sara do demônio. Gente, olha que fantástico que é isso aqui. É linda essa narrativa, né? Eu sou apaixonada por esse livro, por todos esses detalhes. Então a gente olha agora para nossa oração e a gente percebe como tem sido a minha oração. A minha oração, ela tá recheada dessas características. Sempre, gurias, que a gente tá nesse momento assim de batalha, de combate, a oração de louvor, ela é uma arma poderosa. Quando a gente tá extremamente desanimada, quando a gente não tá conseguindo reagir, louvor. O louvor, ele afasta o inimigo. O diabo, ele não suporta o louvor. A gente tá muito oprimida, a gente louva a Deus, a gente exalta o nome de Deus.
Ação de graças é a gente agradecer a Deus por aquilo que Ele nos dá, né? Então a gente agradece a Deus, isso é ação de graças. Louvor é exaltar a Deus por aquilo que Ele é, elogiar o Senhor, né? É reconhecer quem Deus é com as nossas palavras. Então, assim, algumas dicas, tá? Isso tudo tá lá no e-book, né? Que ainda não tá pronto, mas que vai ficar até o final de semana que vem para ficar para vocês, pro quarto de oração. Então a gente pode pegar lá o Magnífica, que tá lá em Lucas 1, que é o cântico da Virgem Maria. A gente pode rezar o Magnífica. Quem sabe de cor nos dias mais complicados, naqueles dias que a gente tá mais oprimido, você vai rezando ao longo do dia. Ou pare, reza ele uma vez, 2 vezes, 3 vezes, até o teu coração reanimar, né? Você pode rezar algum salmo de louvor a Deus, alguns salmos são canções de louvor a Deus, muitos salmos são canções de louvor a Deus. A gente pode pegar um salmo e exaltar o nome do Senhor num salmo, declarar essa grandeza de Deus, reconhecer quem Deus é, proclamando um salmo. A gente pode fazer lá o cântico dos 3 jovens da fornalha, que está lá em Daniel 3, aquele cântico imenso de louvor, magnífico, porque daí, gente, a gente está unindo 2 coisas. A gente está unindo o poder da palavra de Deus, que é a espada do Espírito, né? Que já é terrível a Satanás e seus demônios, e a gente está unindo não só, né, essa espada como o louvor. Então a gente está juntando as 2 coisas. Então é uma arma poderosa para esses dias de combate espiritual. A gente louvar a Deus, né, usando de textos bíblicos. Mas a gente também pode fazer isso de outra maneira, né? A gente pode colocar cânticos de louvor, né? Pegar às vezes até salmos a gente pode pegar, né? Coloca ali no YouTube ou qualquer aplicativo de música que você conhece, que você gosta, e coloca ali canções de louvor, né? E vai cantando essas músicas ao longo do teu dia, né? Vai exaltando e bendizendo o nome do Senhor. Gente, tudo isso, tem uma oração que eu gosto demais. Tem vários trechos. A Lica colocou aqui a oração de Esther. Tem um trecho que eu... Gente, me esqueci. Acredita? Lucas 1. Gente, se esqueci. Fui ler o que a Lica escreveu e me esqueci o que eu ia falar. Ah, lembrei. Tem uma oração que eu amo demais também, que também tá lá no e-book, que é o Trisságio da Santíssima Trindade. Gente, pensa numa oração maravilhosa, né? Maravilhosa. Lá em Isaías 6, né? Santo, santo, santo é o Senhor Deus dos exércitos. Cheios estão os céus e a terra de vossa glória. A gente vai pegando esses pedacinhos da Sagrada Escritura, das orações da igreja, e a gente vai rezando. Gente, o Trisságio da Santíssima Trindade, ele é uma oração que quando a gente reza, parece assim que alivia o ar, né? Quem aí tem costume de rezar? Quem conhece o Trisságio? Quem conhece o Trisságio, é uma oração longa, uma oração bem grande, assim. Mas é uma oração que parece que tira todo o peso do ar, sabe? O louvor, sabe? Parece que ele vai fazendo assim, ele vai entrando e ele vai tirando, não parece, ele faz isso, é a gente que não enxerga, né? A gente não enxerga, mas ele vai ocupando os espaços, todo esse espaço de tentação, de opressão, de cansaço, de desânimo, a gente vai louvando a Deus e vai abrindo. É como aconteceu com Sara. Sara entra ali naquela oração de um jeito, Sara sai dessa oração de outro. Nesses dias de maior de intensidade de batalha espiritual, quando os nossos olhos, quando o nosso coração não sustenta a batalha, são dias para louvar a Deus. A Letícia, a Ritinha, né, conhecem o Trisságio. Essa é uma oração que vai fazendo isso, e toda oração de louvor vai fazendo isso. Parece assim, ó, que a atmosfera ao nosso redor muda, porque ela muda. Quando a gente tem um pouquinho mais de sensibilidade espiritual, então isso se torna mais evidente, né? A gente tá rezando, a gente vai rezando, vai exaltando o nome do Senhor, e parece assim, parece não, né? Aquele peso vai indo embora, vai dando lugar a um ambiente novo. Parece que a casa da gente muda. O medo, o desespero, a angústia, o terror, aqueles assaltos do inimigo, eles vão dando lugar a uma confiança e uma esperança na ação poderosa de Deus, né? Conheci com a minha mãe, quase morri quando eu fiz a primeira vez, diz a Letícia. Sim, é uma oração, gente. A minha mãe é maravilhosa, ela já ensinou tanta oração pra gente. E essa é uma oração bem da minha mãe.
das intercessões, né, Lê? Mas é uma oração que a gente vai acostumando a fazer ela, e depois ela é tão prazerosa, porque a gente vai sentindo assim. Gente, louvar a Deus é dar espaço para a graça dele se manifestar, né? E Satanás, ele não suporta o louvor a Deus, né? Os demônios, eles não suportam. Eu já falei isso aqui, vou falar outra vez, né? Eu gostei demais de uma fala uma vez do Padre Forté, né? Que é um grande exorcista espanhol. E ele disse que o exorcismo não se trata de tirar demônios, se trata de colocar Deus, né? O exorcismo, ele não se trata de tirar demônios da vida de uma pessoa, mas encher de Deus a vida de uma pessoa. Então, se a gente está vivendo esses momentos de opressão e de luta, a gente vai enchendo da presença de Deus. E é por isso que a gente jejua, e é por isso que a gente reza, porque a gente vai enchendo da presença de Deus, enchendo da presença de Deus. O louvor vai enchendo da presença de Deus, né? E a gente vê essa marca na oração de Sara. Nesses tempos que nós vivemos agora, e para tempos de libertação, o louvor, ele é uma arma que não pode faltar pra gente. A tentativa do demônio sempre será de tirar e arrancar do nosso peito a nossa esperança. Tudo que ele vai fazer vai ser... Lembra que eu falei isso semana passada direto? E a gente tem sido, nesses últimos tempos, principalmente pela realidade que nós vivemos, pela circunstância que nós vivemos, tempos de desesperança, de desespero, de medo. Então a nossa fé, ela tem sido bombardeada, né? E essa é a realidade, né? Nós vivemos tempos difíceis. A questão é que louvar a Deus não é negar a realidade, bem pelo contrário, é admitir a realidade, a primeira realidade, a realidade autêntica, né? São Paulo diz que a realidade é Cristo, Jesus, em primeiro lugar, acima do coronavírus, acima das doenças. Deus sempre foi e sempre será. Ele é o Todo-Poderoso, ele é o Deus dominador. Todas as circunstâncias estão acontecendo e elas vão mudar. Pensa na tua vida há 2 anos atrás. Pensa na tua vida há 5 anos atrás. Tudo que nós vivíamos há 2, há 5 anos atrás, nós não vivemos hoje. Tudo mudou. Daqui 2, daqui 5 anos, as realidades serão diferentes. Gente, só o que permanece é Deus. Deus, ele é sempre todo poderoso. Então, quando nós, em meio a todas as adversidades, bendizemos o nome do Senhor, nós estamos reconhecendo que ele é o Deus todo poderoso, que tudo aqui vai mudar e tudo vai passar. Nós passamos. Deus não passa. Ele é a realidade suprema, ele é o Deus todo poderoso. Então, o louvor nos centra na realidade. Olha, Deus está acima. Tudo isso aqui está acontecendo, mas tudo isso aqui vai passar. Deus permanece, ele é o Deus Todo-Poderoso. Olha, meu casamento está assim. Essa é a realidade que está, a circunstância que está hoje no meu casamento, na vida do meu marido. Mas Deus, ele é todo-poderoso para honrar minha santidade, para honrar minha oração. Depois da tribulação, o que diz a palavra? Aqui, depois, se a minha vida for provada, se o meu casamento está sendo provado, vai ser coroado. Depois da tribulação vai acontecer a libertação. Depois da tempestade vai vir a bonança. Se há uma correção, vai haver acesso à misericórdia. Isso aqui é a realidade. Então Deus é maior. Deus é todo poderoso. Ele honra a nossa oração. Amém, minhas lindas. Nós vamos encerrar agora a nossa live, né? Por hoje é isso. A gente vai incorporar e trazer o louvor, né? O diabo, ele tá tentando roubar da gente isso, eu tava dizendo antes. Então, a gente vai fazer uma troca nas nossas palavras. Ao invés de murmurações, de críticas, de comentários negativos, de reclamação, a gente vai tirar essas palavras e a gente vai colocar nos nossos lábios hoje palavras de louvor, né? Essas palavras de louvor vão centrar a nossa visão e o nosso coração. Amém? Senhor, muito obrigada pelo direcionamento da tua palavra hoje, Senhor, porque mesmo em meio da tribulação, Senhor, mesmo antes da libertação acontecer, Senhor, mesmo antes de nós enxergarmos as graças, nós temos que nos antecipar no louvor, porque tu não mudas, Senhor, tu és o Deus todo-poderoso, tu és o Deus dominador, tu dominas sobre tudo e sobre todos, tu estás acima de tudo, tu estás acima de todos. Nós te pedimos a graça, Senhor, de um coração que sabe louvar,
de um coração que se antecipa no louvor, de um coração que consegue enxergar a tua grandeza. Senhor, nos dá olhos que olhem para a tua grandeza, que os nossos olhos hoje não fiquem olhando para a ação do mal na nossa vida, no nosso casamento, na nossa sociedade, mas que os nossos olhos possam ultrapassar tudo isso no quarto de oração, Senhor, e enxergar a tua grandeza, e que os nossos lábios, Senhor, proclamem a tua grandeza. Nos dá olhos para enxergar, nos dá lábios, Senhor, para proclamar que tu és o Deus Todo-Poderoso, que tu estás acima de tudo e de todos, e que se nós estamos passando por uma tribulação agora, Senhor, é porque haverá libertação. Senhor, que essa verdade penetre a nossa alma hoje, que se nós estamos passando por tribulação, haverá libertação. Que se a nossa vida está sendo provada, seremos coroadas. Que se nós estamos na tempestade, logo ali na frente nos espera a bonança, Senhor, os tempos de calmaria. Obrigada, Senhor, pela tua palavra que nos sustenta, que nos alimenta. Abençoa o nosso casamento, abençoa o nosso marido, Senhor, abençoa, Senhor, a nossa vida. Que nada disso se perca, Senhor, mas que tudo isso seja guardado hoje pelo teu Espírito Santo no nosso coração. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém, minhas lindas. Fê, sim, já vou, o tristágio é uma das orações que vai entrar, que eu ainda não terminei, né, mas que eu tô colocando, mas é uma das orações que eu já anotei para colocar lá, para facilitar a vida da gente para os tempos de combate espiritual. Tá bem, minhas lindas? Deus abençoe. Vamos seguir firme hoje no louvor. Amanhã a gente continua aqui em Tobias, né? A gente tá só... Agora amanhã a gente vai entrar em Tobias 4. A gente vai continuar aqui essa história linda de libertação e de cura que Deus fez nessas duas histórias, né? Nessas 3 histórias, nessas famílias. Tá bom, minhas lindas? Deus abençoe. Até amanhã às 7.